André, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Eu queria começar te perguntando: quais serão as alternativas do governo para fechar a conta? Vitória Mello, uma boa tarde, uma satisfação falar contigo com seus telespectadores. Bom, o governo federal acabou sofrendo uma derrota em uma medida provisória que continha diversos itens, né? Além da tributação dos títulos e das contribuições sobre as bets, ela também fazia diversas alterações que visavam compor esse caixa, né? Aumentando o CSL de fintechs, aumentando os JCPs, a tributação dos JCPs nesse caso, e alterando um pouquinho as regras das compensações fiscais. Com a rejeição dela, né, o governo teria aí algumas alternativas. Do ponto de vista político, pelo que nós acompanhamos mais no Congresso, talvez uma saída seria reapresentar como projeto de lei os pontos que eventualmente não tivessem tanta polêmica, né? Nós sabemos que alguns pontos dessa medida provisória 1303 foram os que causaram as maiores dificuldades de aprovação e, portanto, talvez uma alternativa para o governo seria a de veicular via projeto de lei em relação àqueles temas que teriam uma tendência a uma melhor aprovação no Congresso. E, evidentemente, também a questão referente a corte de gastos, dividendos estatais, eventualmente algumas alienações ou coisa parecida. Também ficaria em perspectiva mudanças de regras de compensação para melhoria de fluxo de caixa ou coisa que o valha. Sim. E esse buraco, né, já compromete as metas do arcabouço fiscal? O risco de descumprimento já é real, André? Sim, o risco é real. A estimativa do governo seria justamente a de cobertura desses valores com a aprovação integral da medida provisória. Embora o governo ainda tenha essas outras saídas, né, pode-se dizer que, especialmente em razão do risco político de outras providências do governo não virem a ser aprovadas, porque também dependem de aprovação congressual, nós estamos já em uma situação de risco concreto. E o que essa derrubada, né, da medida provisória revela sobre a dificuldade justamente política do governo em aprovar medidas de arrecadação no Congresso? Existe uma indisposição em relação ao aumento de tributos, né? Existem determinadas situações já consolidadas ao longo do tempo que não são de fácil reversão. E, portanto, vir por meio de uma medida provisória uma alteração de cenários já consolidados é sempre a pior alternativa. Geralmente, a tributação, a modificação de tributação de setores que já estão acostumados e que já parametrizaram suas operações, que de certo modo já contam com uma certa manutenção dessa legislação, acaba sendo sempre um caminho muito tortuoso, especialmente em um contexto político como o nosso, né? Se um cenário simples de ambiente congressual já não seria fácil, que dizer então no cenário atualmente vivido. Sim. O senador Randolph Rodrigues chegou a falar de um corte de emendas, estimou que o corte nas emendas pode chegar a 10 bilhões de reais. Esse valor muda a dinâmica do jogo, a dinâmica política com o Centrão? O governo corre o risco de perder ainda mais sustentação no Congresso ao mexer nas emendas? É um assunto muito delicado, né? Sim, porque as emendas parlamentares acabam funcionando, pelo menos do ponto de vista prático, como uma forma de acomodação de interesses dentro de um Congresso com as nossas características. E, geralmente, o governo coloca nesse cálculo uma economia de 10 bilhões, mas pode vir a perder em outras votações de eventuais deputados insatisfeitos. Logo de imediato, nós tivemos uma providência adotada de imediato pelo governo, que foi a demissão de aliados, de parlamentares, entre aspas, infiéis, que não teriam apoiado o governo nessa votação, né? Talvez esse seja aí um primeiro impacto para, ao menos, testar como seria esse eventual embate para o Congresso Nacional, que, pela avaliação que fazemos, não é o melhor período para o governo federal fazê-lo. Então o corte já começa aí, um susto, vamos dizer aí, assim. Sim, sim. Seria algo que na política se costuma dizer que o governo tateou um pouco o Congresso com essa pequena retaliação. Uma retaliação de pequena monta, evidentemente, mas ainda assim não deixa de ter um recado
por trás, né? Vamos ver como isso acaba sendo acomodado dentro do Congresso Nacional e como as coisas vão caminhar daqui para frente. O governo venceu algumas disputas, venceu algumas batalhas e acabou entrando em um período de graça em razão de diversos fatores ligados especialmente à conjuntura política. Eventualmente, esses desgastes podem acabar reduzindo as margens desse ganho, especialmente se o Congresso acabar realmente bancando uma disputa com o governo federal. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele citou algumas alternativas, como limitar créditos tributários e aumentar a taxação sobre apostas. Na opinião do senhor, essas medidas compensam de fato a perda da AMP ou são apenas paliativas para fechar o caixa? Me parece que a tributação das apostas e a mudança das compensações não teria o condão de atingir a cifra que se perdeu em relação à não aprovação da medida provisória como um todo. Parece-nos que a estimativa do governo com relação à tributação das bets não chegaria a alcançar 20% ou 30%, né, dessa projeção de ganho que se tinha anteriormente. Por outro lado, essa alteração de compensações fiscais, ela até permitiria também chegar a uma certa cifra, mas teria, evidentemente, alguns desafios, especialmente quanto à legalidade e à constitucionalidade de algumas dessas providências. Afinal de contas, em uma certa medida, esses créditos que os contribuintes acabam auferindo muitas vezes se referem a pagamentos indevidos, né? Ou, eventualmente, a créditos que foram consolidados em razão de operações realizadas em relação às quais se deveria observar uma certa anterioridade, uma certa preservação da segurança jurídica. Portanto, além de não alcançar potencialmente o valor, há o risco de gerar uma grande discussão que acabaria nos tribunais apenas. E na opinião do senhor, como fechar as contas, mas sem causar esse desconforto? Corte de gastos seria uma alternativa? A gente fala muito, né? O governo tem citado muito a questão das taxações, de bets, fintechs, mas a gente não ouve a questão do corte de gastos ali de dentro mesmo do governo. Quais seriam alternativas possíveis para evitar ainda mais desgastes ali no Congresso? Sim, o alívio das despesas, acredito eu, né, até pelo que tem sido também mencionado pelo governo, está sendo bastante avaliado, né? Algumas limitações em determinados benefícios ou em determinados programas sociais que não tenham uma certa emergência ou que não tenham uma certa carência efetiva e que possa eventualmente participar de uma programação futura, agora seria talvez a medida menos custosa do ponto de vista tanto social, por não se tratar eventualmente de programas cruciais para a sobrevivência de pessoas, para a manutenção de saúde, educação e outros serviços públicos básicos, teria uma acomodação um pouco mais simples no Congresso, até que eventualmente o governo consiga amadurecer um pacote de medidas tributárias para o ano que vem. Nesse intervalo extremamente curto de tempo, como havia comentado, o aumento de tributação acaba sendo não só impopular, porque também mobiliza os atingidos a também conversarem com suas bases políticas e suas representações congressuais, como também acaba atraindo certas disputas para os tribunais que você não tem, por exemplo, em um cenário de corte de despesas. Portanto, nos parece que talvez o caminho governamental mais fácil para suprir este problema seria, eventualmente, atingir algumas operações que, de fato, estão bastante à margem da tributação e também investir em um determinado corte de despesas. O cobertor é curto, né, André? André Pereira, sim, advogado tributarista, especialista pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Vitória. Uma ótima tarde a vocês e a todos os telespectadores. Obrigada, André. Boa tarde.